Seja bem-vindo à simulação teórica do Detran. A gente está aqui no estado da Bahia. A gente vai fazer essa simulação para o estado da Bahia. Se você é da Bahia, seja bem-vindo. Se você é de outro estado, seja bem-vindo também. Mas essas perguntas aqui, esses quesitos, são destinados simplesmente só a da Bahia mesmo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Lembrando que na descrição do vídeo a gente tem um grupo para a gente discutir, falar sobre CNH, tudo sobre CNH. Outros conteúdos a gente não fala. Lembrando, pessoal, não poste conteúdo adulto no nosso grupo. Em qualquer grupo que você tiver, em qualquer lugar do mundo, não poste conteúdo adulto, tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente tem algumas questões que provavelmente vai aparecer na sua prova do Detran aqui na Bahia. Só que é o seguinte, a gente tem que acertar 28 a 29. Tem pessoas que acertou 28 e não passou. Tem pessoas que acertou 29 e passou. E tem pessoas que acertou 28 e passou. Então é 72% de chance. Desculpa. Você tem que acertar 72% para poder passar ou 70%. Algumas pessoas falam que era 70%, outras pessoas que falam que era 72%. Então eu vou tentar resumir o que a gente vai aprender nessa simulação para você testar seu conhecimento. Caso você não saiba da resposta, você tem que buscar essas informações. Lembrando, eu sou aluno, você é aluno, seu professor que está ensinando para você também é aluno. A gente sempre está buscando mais informações para poder aprender. Então vamos lá. Lembrando, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Não poste conteúdo adulto lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Juazeiro, desculpa, Bahia. Então vamos lá, aqui tá dizendo que uma placa tá perguntando pra gente o que placa significa, qual o significado dessa placa. Essa placa é muito fácil, né? A gente tem aqui uma curva, né, bem fechadinha para a esquerda e outra curva fechada para a direita. Então, a gente vai encontrar uma curva muito fechada para a esquerda e depois outra para a direita. Geralmente também aqui tem, pessoal, acentuada, uma curva muito acentuada para a esquerda, outra curva muito acentuada para a direita. Isso depende muito, mas porque essa placa de advertência, né? Essa placa de advertência, ela é muito mais explicativa do que a placa de regulamentação. Ela tem muito mais detalhe. Então, quando você vê uma placa de advertência, perceba logo os detalhes, perceba os detalhes na resposta para você conseguir fazer. Quanto mais detalhada é a resposta, provavelmente é a resposta certa, tá bom? Não é de certeza. Você tem que fazer o seu avaliação certa. Então vamos lá. Eu vou colocar essa daqui mesmo, vai encontrar uma curva muito fechada para a direita. Apesar que a gente tem que ler tudo, então eu vou ler tudo. Vai encontrar adiante uma curva à esquerda? Não. Tem outra curva aqui à direita também. Existe um entroncamento? Não. Esse aqui não tem nada de entroncamento, não. Então essa aqui não é. Existe um entroncamento oblíquo? Não. Não existe um entroncamento, não. Entroncamento é aquelas curvas que parecem um tronco de árvore, tá bom? Vai encontrar uma curva muito fechada à esquerda? Vou encontrar, mas cadê a curva da direita? Então a resposta certa é a primeira. Adiante de o condutor entenda que a mensagem é... O que a gente entende nessa mensagem? Essa mensagem aqui, lembrando que a advertência, a placa de advertência, e nessa placa de advertência a gente tem que imobilizar você mesmo. Então, o que acontece? Você vai ver uma placa de advertência antes e uma placa de regulamentação depois. Então, essa placa daqui, ela vem antes da placa de regulamentação. Talvez só tenha no Brasil, é bem esquisito, mas em alguns locais não tem como colocar só uma placa de regulamentação porque o local precisa ser bem sinalizado. Então ele coloca mais placas de advertência para poder orientar melhor o condutor. Existe adiante uma curva à direita e depois outra à esquerda? Não existe uma curva aqui só. Para mim aqui só uma curva da direita. Não existe isso daí da esquerda. Existe um entroncamento? Não. Entroncamento é aquela que parece aquela via que parece um tronco. Não existe.
Existe um entroncamento? Não existe um entroncamento, é aquela que parece um tronco. Existe adiante curvas no plural? Não, não vejo curvas, né? Eu não vejo curvas, só vejo uma curva, né? Que é a direita. Existe adiante uma curva à direita. Boa! Essa aqui é a resposta que eu quero, né? Então a gente então a gente entendeu que a gente vai passar pela essa placa e adiante dessa placa vai existir uma curva. Talvez exista até uma placa de regulamentação dizendo que era para a gente virar à direita. Compete a qual órgão a criação das câmeras temáticas? Eu não sei. Eu sou aluno também, eu não sei. Mas vamos entender o que é que acontece aqui. A gente tem órgão executivos. O que são órgãos executivos? É a PRF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Detran Executivo, ou tem alguns estados que têm o seu próprio executivo municipal, desculpa, municipal. E daí temos aí o CETRAN e o CONTRAN. O CONTRAN é o normativo federal para todos os estados e o CETRAN é estadual, o normativo estadual que cria normas, essas coisas e sistema para a gente para jogar pro executivo, pro órgão executivo. Então, esses dois aqui não é, né? Esses dois aqui não é. Acredito eu que não seja, porque são executivos. E o, o Detran também não é, que é estadual. A gente está fazendo uma pergunta aqui, provavelmente, federal para todos os estados. Então a gente não seleciona resposta estadual. Detran é estadual. Cetran é estadual. Então, todas essas quatro aqui, eu acredito que esteja errado. E a certa é o CONTRAN, que é nacional, federal, nacional, a mesma coisa, e é um normativo federal, acredito eu. Não tenho certeza não. Mas bora para frente? Quando o condutor desobedece a placa que indica parada obrigatória, prosseguindo. Lembrando, pessoal, parada obrigatória, essa placa vermelha, né, a placa de regulamentação que tem parada obrigatória, é para você parar. Se você não parar, o que, é que vai acontecer? Você vai perder se você negar. Simplesmente isso, porque é multa gravíssima. Ela é um sinal vermelho. Toda placa de regulamentação e tem uma parada obrigatória é um sinal vermelho. Ou seja, o que, que você faz no sinal vermelho? Você para seu veículo. E depois você. Depois que abre o sinal, é a mesma coisa. Inclusive, o texto lá no sistema, no negócio das leis aqui, da legislação, fala a mesma coisa. Se desobedecer sinal vermelho e parada obrigatória, multa gravíssima, 7 pontos na carteira, com beleléu de multa. Prosseguindo, a marcha será punido com apreensão do veículo e multa. Apreensão do veículo, ou seja, apreensão do veículo no meu sentido é prender o veículo, né? Prender o veículo, mas apreensão do veículo não, apreensão da CNH não, apreensão da carteira nacional de habilitação do veículo não, e multa não. Eu acredito porque quando você atravessa o sinal vermelho, você vai levar uma multa gravíssima. Então eu acredito que é só multa, né? Porque 7 pontos na carteira você não é apreendido sua CNH. Então essa resposta não é. Eu acredito que é essa daqui. Na impossibilidade de identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será do dono do veículo. Se você está passando por um canto, aí o agente de trânsito não consegue punir você, multar você, ele vai multar o carro. Por quê? Simplesmente porque não tem como ele correr atrás de você para multar você. Então acredito eu que ele multa o carro. Do proprietário do veículo, exatamente essa é a resposta que eu quero. Do proprietário do veículo.
Da pessoa que assume a responsabilidade pela infração, não, já que ele não conseguiu identificar o motorista, né, que é o infrator, ele não vai conseguir fazer essa missão aqui. Dois partes do infrator, pode ser. Se um menor está dirigindo um veículo, ou alguém que não seja apto, ou seja, uma pessoa que tem doenças mentais, a responsabilidade cai. Mas isso aqui não tem nada a ver com essa resposta. Do Detran, não, nada a ver. Do agente Detran, nada a ver. Então essas respostas aqui são tudo maluca. Mas enfim, vamos lá. O que acontece aqui? Essa placa aqui está dizendo que tem aeroportos. Isso aqui é mais fácil. Existe um posto de socorro? Não, não existe. Pode estacionar? Não, não é a letra E aqui, não é de estacionar. Existe um local com estabelecimento? Não, não existe. Existe um aeroporto nas proximidades? Sim. Essa placa aqui é de aeroporto. É uma placa de indicação e está dizendo que existe um aeroporto nas proximidades, ou seja, são aviões passando muito próximo que você não deve se assustar e perder a direção do seu veículo que causa um acidente. Então, essa é a resposta certa. Existe um restaurante? Não, não existe restaurante. Sobre o documento da habilitação, podemos afirmar que o condutor da categoria E menor de 20 anos receberá o documento com restrições? Não, como assim? O condutor da categoria E menor de 21 anos. Como assim? A categoria E tem que ter. Porque tem um limite, meu. Tem algumas categorias realmente que acredito eu que tem limite. Mas eu não sei dessa resposta, entendeu, pessoal? Quando o candidato se habilita em duas categorias, receberá duas carteiras. Não, isso aqui não receberá duas carteiras, não. Essa daqui já está errada. A prova de direção somente poderá ser realizada em veículo da categoria pretendida pela candidata. Exatamente. Se eu quero dirigir um veículo para o para a condução de veículos de transporte coletivo, o condutor deverá ter no mínimo 20 anos. Não, acho que é 21 anos. Será considerado profissional o condutor que exercitar, palavra difícil, a condução do veículo com vincular empregatícia. Não, essa resposta aqui provavelmente não é. Essas duas aqui eu acredito que não é. A prova de direção somente poderá ser realizada em veículo da categoria pretendida. É uma boa resposta. Eu acredito que é isso aqui, mano. Eu acredito, eu não tenho certeza não. Não faço a mínima ideia. Eu sou aluno pessoal assim como vocês, mas eu acredito que é essa daqui. Quando o condutor utiliza o veículo de carga como transporte de passageiros sem que tenha autorização especial fornecida pela autoridade de trânsito, será punido com retenção do veículo, multa e apreensão do veículo. Não. Apreensão, multa e apreensão do veículo, apreensão da carteira nacional. Caramba! Porque assim, ele está usando um veículo para transportar pessoas, um veículo de carga. Retenção do veículo pode ser, mas ele tem que ser multado. Então essa resposta não é multa e apreensão da carteira nacional de habilitação e do veículo. Pode ser apreensão do veículo e da CNH. Pode ser multa e apreensão do veículo. Eu acho que esse daqui, multa e apreensão do veículo, porque coisar a carteira, eu não acredito que seja isso. Né? Não tem essa possibilidade. Qual sinal sonoro será executado quando o agente pode
pede a sua parada. Acho que é dois bip. Dois silvos breves. Acredito que é dois silvos breves. Dois silvos longos, não. Um longo e um breve, não. Um silvo breve, um silvo longo. Pessoal, lembrando, se você errou assim como se eu errar, eu vou ter que estudar, entendeu? Eu vou ter que estudar. Esse daqui é a parte para você conseguir estudar, entendeu, mano? É para você estudar. Se você vê alguma coisa errada, se você não sabe da resposta, aí você sabe que não sabe daquela resposta e você tem que estudar aquela resposta. Por isso que muita gente não passa. Caramba, eu nunca vi essa placa, nunca. Ah, eu já vi cinza que é cascalho. No trecho sinalizado, existe fontes fortes ventos? Não, não existe ventos não. Nesta área existe campeonato de... Não existe. Nesta área é tráfego, não existe. Ciclista não é nada a ver com ciclista. No trecho sinalizado você vai encontrar obras com cascalhos. Pode ser. No trecho sinalizado, os pneus dos veículos podem causar. Bom, a gente tem duas respostas aqui, praticamente igualzinho. No trecho sinalizado você vai encontrar obras com cascalhos. Sim, a gente pode encontrar obras com cascalho, mas essa parte de baixo é mais autoexplicativa, porque ela tem mais detalhe. Então eu acredito que é essa daqui porque tem mais detalhe. No trecho sinalizado, os pneus dos veículos podem causar, ou seja, cascalho, jogar no seu retrovisor e eu acredito que é essa a resposta mesmo. Aqui está falando que o comprimento, né, o comprimento máximo do seu veículo, né, com, com comprimento até o limite indicado na placa. Essa aqui, comprimento, com o peso, não é outra placa, peso por eixo, com peso até o limite indicado, não tem nada a ver com, existe obstáculo, não existe, ponto de parada, não é. Então essa é a resposta. Qual o órgão máximo e consultivo coordenador do CNT no Brasil? É o Denatran. Denatran, a gente tem aqui estadual. A pergunta aqui é. Ele está fazendo uma pergunta nacional, né? Qual é o órgão máximo e consultivo coordenado do CNT? O órgão máximo do nosso sistema. Aqui está falando que é do Brasil. Brasil. Então a gente vai pular estadual. CETRAN estadual. DETRAN estadual. É o executivo estadual. CONTRAN. Aqui é do Distrito Federal. CONTRAN DIFE. E essa daqui, não. Só que a gente tem o. Não tem. A gente não tem CONTRAN, né? Eu acredito que seja o CONTRAN, que é nacional, que é o normativo nacional, que opera com as coordenação, sei lá como é que eles fazem lá, para poder orientar todos os outros órgãos. Então eu acredito que seja CONTRAN. Então não tem CONTRAN aqui. Oh, tem CONTRAN aqui do Distrito Federal. Se é CONTRAN, o CONTRAN do Distrito Federal, ele opera nacional? Já que ele é do Distrito Federal? Acredito que não. Agora aquela pergunta me acabou. Pessoal, eu vou parar por aqui porque senão a gente vai passar o dia todo. Eu vou só mostrar a resposta por aqui para vocês. Eu acertei. Aqui tá os negócios aqui. Eu acertei 37%. Vamos ver aí.
Mas é porque eu não respondi tudo. Esse aqui tá meio que dizendo as minhas respostas. Eu acertei nessa primeira placa. Eu acertei nessa segunda placa. Eu acertei também nessa terceira. Quarta também acertei. Quinta também acertei. Sexta também acertei. Sétima também acertei. Oitava também acertei. Nona também acertei. Décima também acertei. 11ª também acertei. E a 12 também. Praticamente acertei tudo. Então vamos passar isso aqui pra frente, que ainda, as outras eu não respondi. Essa aqui eu não respondi. Dirigir seu veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir acarretará multa e apreensão do veículo. Ou seja, dirigir seu veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, então vai ser multa e apreensão do veículo, tá bom, pessoal? Então, na hora da prova, decore isso. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Ih, só que vocês não estão conseguindo ver o... Deixa eu tirar meu webcam. Pronto. Vamos para outra aqui. O condutor, para colaborar com a segurança do trânsito, deve possuir carteira nacional de habilitação, sim, mas não da categoria E, exclusivamente da categoria E. Ser condutor há mais de 10 anos, não. Tanto tempo assim, saber conduzir caminhão não é assumir um comportamento pro, prudente, né? Essa daqui, assumir um comportamento prudente. Ler jornais, nada a ver. O condutor deve estar atento a preparar o condutor deve estar atento e preparado para frear bruscamente, manter a distância, mudar de faixa, ver ser visto e agir corretamente. Esse daqui. Pessoal, eu vou finalizar por aqui porque eu estou um pouquinho cansado, mas realmente peço desculpa para vocês se a simulação não foi correta para vocês. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a gente aqui. E lembrando, por favor, participe do grupo aí se você for da Bahia. Se não quiser, se for também não for da Bahia e quiser alguns assuntos lá, a gente também tem alguns assuntos lá, tá bom? Então, é nóis, abração pra vocês, beijo no coração de vocês e fui.